Mãe, quanto mais solta você tiver, melhor. Estamos ao vivo mais uma vez para mais um episódio do Irmãos de Caverna Podcast. E hoje com a participação super mega especial, comemorando o atrasado Dia das Mães, com a Mamãe Caverna aqui com a gente. Aê! Sou eu. Ai, meu Deus. Vai. Olha só, hoje a gente está conversando então com a nossa Mamãe Caverna, que eu espero que ela não fale muito meu nome, igual o meu querido irmão. Vai ser difícil ela me chamar de seu Caverna, porque ficou a vida inteira me chamando, né? Filho, fala filho 1, filho 2, filho 3. Não, vou falar assim, o Caverna, não é isso? Pra falar, o Caverna. Eu sou braba. O Caverna. Vai me chamar de Toby daqui a pouco, é o nome do nosso cachorro. Toby, Hulk. Hulk. O nome de todo mundo. Mas é isso aí, gente. Não deu para fazer no domingo, né? Porque a gente vai para a igreja, volta da igreja e fica descansando. Mas vamos aqui falar um pouquinho sobre o Dia das Mães, sobre criação de filhos, sobre como esse mundo está, como as filhas dizem de vez em quando, né? Olha como este mundo tá, né? Olha como o mundo tá. Então, vamos lá. Começando aqui pelas apresentações, né? A gente... Diga, então, senhora Caverna, Miss Caverna. Quase! Quase. E também ele pior que ela. Viu? Tá ligado, pô, tá ligado. Se apresente para o nosso público, Mamãe Caverna. Eu sou Mamãe Caverna? Meu nome é esse? Isso. Eu sou Mamãe Caverna, mãe dos cavernosos, né? E são brabo mesmo. Não é porque são meus filhos, não, mas são brabo. Então, brabo que, nossa, enfim. Nossa, brabo demais. O outro é mais brabo ainda, o senhor Mordecai. Ele morde, tá, gente? Eu falei. Ele morde criancinha. Zoação, brincadeira. Todos os três são maravilhosos. E eu sou muito abençoada, né, por ter colocado ao mundo esses cavernas aí, né? Só o nome, tá, gente? São tranquilinhos, mas são realmente bem intencionados em tudo que fazem, né? Eles realmente são pela família, pela criação do filho na época dos antigos mesmo, e isso é muito importante, né? Aquela criação cavernosa mesmo, né? E isso é muito legal. E estamos aí, vamos lá, porque eu sou acostumada com essas coisas não, tá, gente? Me ajuda aí. Não, vamos puxar um pouquinho essa história aí. Você, Mamãe Caverna, você hoje mora em Nova Iguaçu. Já há quantos anos você mora em Nova Iguaçu? E eu vim para cá, acho que eu tinha uns 2 anos e pouco. Eu sou mineira, né, gente? Aí eu vim para cá, eu tinha 2 anos e meio, assim, eu já tenho 56. Então, tô aí há mais de 50 anos no Rio. Eu já sou carioca, né? Não tem mais nada de Minas. E você nasceu em Ubá, não foi? Não, Piraúba, o nome Piraúba. da cidadezinha. Entendi. É lá na roça, né? Bem roça mesmo. Bem interiorzão mesmo. A cidade é uma gracinha. É bem interiorzão. Depois de Juiz de Fora, 50 quilômetros, eu acho. Depois de Juiz de Fora. Ou Entendi. mais, sei lá. Maravilha. E deixa eu falar. Você então teve 3 marmanjos, né? Desse tamaninho. Eu sou pequenininha, tá, gente? 1,5 m. E, assim, como que foi para você essa questão da criação de filhos? Na sua época, você já tinha... O que vocês estão rindo aí? Nada, não. Pode ir. Não, tá de bobeira. Na sua época, já tinha já tinha começado essas mudanças na questão de como é que fala, de criação de filho, ou ainda eram os tempos de antigamente, assim, igual a gente costuma falar aqui? Na minha época, você está falando quando eu era criança ou quando eu criei vocês? Não, quando você criou a gente.
Se tinha esse negócio aí boa de não comparação. Tipo assim, bater. quando você estava criando a gente, a mentalidade dos pais era igual à dos seus pais ou já tinha mudado alguma coisa? Não, tava em processo de mudança, mas não tinha mudado muita coisa, não. Eu lembro que eu e o senhorzão Caverna, né? Uhum. Ele sempre foi da correção da época dos nossos pais. A gente sempre corrigiu, seguimos o exemplo. Não tão forte, porque o meu pai era bem rígido, né? É. Ele corrigia mesmo com rigidez, aí eu não quis essa parte. Claro que eu não sou a favor de bater em filho, espancar e bater em filho com De raiva, pau. essas coisas, né? Não, tu tem que Só para explicar porque esclarecer. o povo De Quando a acha. gente, pau. porque Não, hoje é em assim. dia, gente, porque pelo hoje em amor. dia Se corrigir tu com fala. rigidez é sentir chinelada na bunda, entendeu? Ah, Isso aí na sua época era né, coisa leve, assim. Quando O que a minha era? mãe fala rigidez, é É, paulada no paulada. braço. Aí, De mas peraí, quebrar o braço. não vou pauladas quer falar, dizer não. metaforicamente é o quê? Não, é real. Não, pode Não, deixa falar. ela É falar, cara. real. O meu pai era muito rígido, do tipo de voar a pau assim, ó. Não dá bobeira, não. Pedia um negócio, 2 segundos. Se você não tivesse com um negócio na frente dele em 2 segundos, ele metia logo o que tivesse na mão dele. Ah, chamei você aqui. A gente podia respirar, não. A gente tinha que estar ligado o tempo todo. Ele era desse tipo assim. Eu estava até falando ontem lá no almoço das mães, na casa da minha mãe, que meu pai não podia ver a gente sentado. Se a gente sentasse, ele falava: O que você está fazendo sentado? Não tem nada para fazer, não? Vai procurar alguma coisa para fazer, menino? A gente não podia Aham, sentar, a gente só podia sentar para comer. aham. Acabou de comer, tinha que fazer alguma coisa, procurar o que fazer. Se não tivesse nada para fazer, pegava uma vassoura e ia varrendo as folhas. Ele era assim, ele não gostava de ver a gente parado. Aí hoje em dia, né? Vocês mesmo, né? Não era tão rígido assim. Você acabava de comer, ia descansar um pouquinho, vendo desenho. Duvido, a gente não deitava de jeito nenhum. Se a gente deitasse porque estava doente. Mesmo assim, ele ia lá averiguar se estava realmente Medir a doente, temperatura, ver se tava com doente mesmo. medir para ver se estava com febre mesmo. Ele não era fácil, não, meu paizinho querido, tá na glória. Depois ele foi ficando bem frouxinho, né? Aham. Mas, nossa, vocês mesmo passaram um bom pedaço com ele quando vocês eram criança. Ele não dava bobeira perto dele e metia a mão em vocês também. Isso Mas é uma depois coisa ele mesmo, foi. porque hoje em dia os avôs são tudo avô com açúcar. Na São. nossa época era com jiló. Você vê que o seu pai não é muito com açúcar, não, né? Porque a gente já vem de uma Mas criação, a gente deu um equilíbrio, mas nossa, os avós que vocês tiveram eram bem aquele ali. Como é que é? Escreveu, não leu, o pau comeu. Era bem assim mesmo. pode crer. Alô, alô. Isso que eu ia perguntar, se ia entrar para mim. Tá onde, rapaz? Voltou pra Inglaterra? Voltei, cara. O Voltei. Mordecai tá onde, gente? Voltei Tá pro. quietinho. Ele entrou agora. Ele entrou agora. Entendi. Mas vamos lá. Diga para nós, então. Mas deixa eu pensar aqui em outra pergunta. Eu não pensei em uma pergunta, né? Só para variar. Se alguém aí do chat tiver uma pergunta para ela. Isso, uma boa coisa. Vocês aí se tiverem alguma pergunta constrangedora sobre nós, porque vocês têm uma oportunidade de ouro aqui. Não, Pior Vocês que. estão falando com a nossa mãe. Porque ela fala, e essa em especial, ela fala antes de pensar, meu filho. Então, eu vou ter que filtrar muito aqui. Tá certo. posso tu tapar A minha gente boca. tinha que ter deixado essa oportunidade para quando a gente pudesse ter o Pimba. Pois é é. verdade. O que é isso? Mas você está chegando. Dinheiro. Ah. Dinheiro. Fala, mãe, na minha época isso era outra coisa. Então, a pergunta que você fez, volta aí, que se eu era. Não, ela nem respondeu o seu cabelo. Verdade. Mas fala aí. A questão da diferença e tal. Então você já falou que tinha estava diferença. mudando, né? Ah, tá. Tava começando a mudar, que você falou. Tava. Alguns pais tinham essa nuteleza, né? Ai, não vou bater, eu vou botar de castigo, não sei o quê. Contar até 3,
não era muitos pais que faziam isso não, mas alguns pais eles tiveram né, uma educação muito rígida, aí foram afrouxar demais com os filhos. Aí a gente vê o resultado aí, né? De alguns filhos que foram muito, passou-se muito a mão por cima, ficou muito amiguinho do filho e acabou que hoje o filho não está nem aí para o pai. Isso é o resultado de querer tratar o filho com muito nhenhenhen, ai, não vou fazer Igual um isso, ele vai amiguinho, né? traumatizar, ttt. Tinha alguns pais que já estavam nessa vibe aí, nessa onda de passar a mão. Eu e seu pai nunca tivemos isso, não. A gente corrigiu mesmo, vocês sabem, né? O pau Sim, sim. cantava bonito aqui. Nessa vibe de tratar o filho igual um amiguinho, né? A gente até É. falou disso com o Abadi, quando o Abadi veio, ele falou pra caraca sobre isso aí. Sim. Pois é. Porque é aquela coisa, né? O pessoal, é igual você falou, tipo assim, o pessoal teve uma educação muito rígida. E aí, isso aconteceu com todas as áreas, não só com a questão de educação e correção de filho. Mas os pais basicamente pensaram o seguinte: olha, eu sofri quando era criança, ou quando era eu sofri na infância, então eu não quero que meu filho sofra como eu sofri. Então, eu vou mudar toda a educação. Sendo que esse cara não entende, assim, e normalmente o cara que pensa assim é um cara que, bem ou mal, tá bem na vida, tipo assim, tá tranquilo. Né? Tem seu emprego, tem sua família, tanto que já tá aí com o filho. Então o que acontece? Ele tá jogando de forma assim, contra a própria lógica dele. Porque se ele quer que o filho dele fique melhor que ele não pode mudar tudo que foi da criação dele. Claro que ele não vai seguir totalmente a risca. A gente vai mudando e vai complementando, né? Honrar os pais é isso, inclusive. Eu estava vendo um vídeo do Olavo um tempo atrás. Ele falou um negócio muito interessante sobre a questão de honrar o pai e mãe que eu nunca tinha me atentado. Que ele fala assim, que honrar o pai e mãe é você suprir os defeitos deles. O que é o defeito? Defeito é o que não foi feito. É o que, né, deixou de ser feito. E aí você pensa assim, o que meu pai me deu de educação? Ele fez isso. Aí você faz igual o que foi bom. E aquilo que ele deixou de fazer, né, porque né, teve algo, aí esse é o defeito dele, você vai e faz aquilo. Entendeu? Quer dizer, você completar. Você, igual você viu, ó, meu pai corrigia e isso era bom. Mas ele exagerava, não precisava quebrar, né? Não vou quebrar o braço do Senhor Caverna, do Tião, do Mordecai. Né? Você completou essa parte da educação, então você honrou os seus pais. É isso aí. E hoje em dia, e o pessoal pensa o contrário, assim, não, eu tenho que fazer exatamente o oposto. Então, se meu pai brigava, eu não tenho que brigar. Aí junta essa parada toda, o quê? Toda aquela questão de psicologia pedagógica, né, de pedagogia e filosofia pedagógica e torta, que fica botando basicamente o que o Mordecai falou, de que a gente tem que ser amigo do filho, blá blá blá. E pior ainda, isso aí tá chegando na igreja. Chegando? Entendeu? Não, tá assim, eu digo naquela época. Entendeu? E naquela época isso estava chegando na igreja. Tipo assim, o pessoal estava começando a ter dentro da igreja esse discurso. Via pastor, via pastora, via líder de casais, via as paradas todas. Cara, eu nunca gostei muito de retiro de casais por isso. Tá ligado? Sempre que você ia para retiro de casais, na hora de educação de filho, era essa ladainha aí. Ah, não, porque não sei o quê. Porque, né, tipo assim, eu contei isso aqui algumas vezes já, quando eu tava na igreja, e de repente chegou um cara para dar uma palestra, e ele veio falar lá, como todo mundo, né, ele não é o único, mas como todo mundo fala, que a parte lá que a Bíblia fala sobre corrigir o filho com vara, não é para bater com a vara. Entendeu? A vara é para guiar o filho. Você nunca ouviu isso, não? Não. É para fazer o quê com o filho? Não, porque a vara não é para bater, a vara é para guiar. Entendeu? Essa eu nunca tinha ouvido. A gente é pastor de ovelha agora? Não, então ele falou exatamente isso. Assim, não, gente, porque você tem que ver o contexto. Eu estava falando no contexto de igual de criação de ovelha. Porque o pastor, ele não... Aí eu fiquei olhando aquilo ali, olhei para minha esposa e falei assim, cara, vamos embora.
Ah, não, que isso? Ele não, tipo assim, querendo dar umas colheres de chá pro cara. E aí, foi indo, até que ele chegou no absurdo de falar o seguinte, ó, 2 pontos, abre aspas. Vocês não podem interferir na privacidade dos seus filhos. Você não pode interferir na escolha das amizades dos seus filhos. Ai, gente, eu não acredito que isso é uma palestra dentro da igreja para falar para casais. Uhum. E era dia dos pais, salvo engano, era dia dos pais. Presentão para vocês. Chamaram o pastor lá, o pastor, estamos aqui com o pastor falando de tal, ele vai falar pra gente aqui, dia dos pais. Aleluia. Aí foi e falou. Eu falei, cara, eu levantei na hora. Na hora, levantei, catei a outra, vim. Bem, vambora. Aí no caminho, a Catarina perguntou, a gente tá saindo por quê? Eu falei, fiz questão de falar alto, porque esse pastor está falando um monte de besteira aí. Ai, só você mesmo, tu fez isso. Fala sério, a gente teve... Ai, meu Deus, eu falei o nome dele. Passou. Eu nem percebi. E a Catarina falou assim, ainda bem que a gente tá saindo, né, pai? Ainda falou assim, ainda bem que tá saindo, pai. Não, ouvindo uma palestra dessa, e as meninas são bem espertas, né? São pequenas, mas são espertas, é bem capaz de falar assim, poxa vida, pai, você não faz nada disso com a gente, você não conversa, não... Vou botar de sacanagem, a gente teve porta no... A gente teve uma porta no nosso quarto depois de velho. É verdade. É verdade mesmo. Eu nunca tinha lembrado dessa parte. Mas enfim. Não, e eu fiquei depois pensando assim, cara, mas esse argumento aí do a vara é pra guiar é tão idiota que é o seguinte, esse cara não percebeu, ou melhor, ele nunca viu um pastor cuidando de ovelha. Porque o pastor ele tem 2 instrumentos, o cajado e a vara. Tá certo? O cajado serve para ele se apoiar, né, e tal, fazer alguma coisa ali que você precisa ali de um cajado. A vara, meu filho, é para bater. Você nunca viu? Cara, você põe na net, pastores cuidando de ovelhas. Cara, eles vão dando tapinha nas ovelhas com a vara. É para isso que tem a vara. Porque a ovelha é um bicho burro. Ele não, né? Você não vai falar assim, ô senhora ovelha, entra por aqui. Entendeu? Você tem que bate lá. Se botar um cara lá e ficar, carneiro, ovelha. Pois é, exatamente. É a psicologia do baby, exatamente. Do porquinho. Deixaram uma pergunta aí. Vou botar aqui. Rafael Santos perguntou, qual dos 3 é o mais difícil? Com o gênio mais forte? Teimoso mesmo. Eita, vocês vão me bater aqui. Não, todo mundo já sabe qual você vai falar. É o Mordecai, gente. Gêniozinho difícil. É verdade. Mas ele melhorou muito, né? Vamos ser justos. Esse tempo na Inglaterra fez muito bem para ele. Tem uma esfriada nele. Porque né, aí quando chega no verão ele fica mais, né? Ele não aguenta muito, não. Ele gosta do frio. Vai esfriando e vai ficando mais calmo. Igual meu pai falou, rapaz. O Mordecai é o seguinte: você tá lá, igual o burro, baixou a orelha, prepara que vem o coice. E vem mesmo. Não tem para ninguém. Né? E como o Diego já observou, o Tião puxou a mãe. Exatamente. Puxou mesmo. É o que mais puxou a mãe. Até na quantidade de sono puxou a mãe. Aí, ó. Tá te esculachando. Aí, vou embora. Tchau. Qual é o bebê? Minha avó, vou embora. Vou embora. Mais uma aqui do Rafael. Qual é o bebê da mamãe? Ai, eu não queria falar. É você mesmo. Eu sei, né? Tiãozinho. A gente sabe. Tiãozinho. Tiãozinho. Eu botando no Twitter aqui, estão perdendo uma mega oportunidade de descobrir todos os podres. Opa, peraí. Gente, mas eu não vou ficar expondo meus filhos, não, tá? Cuidado com as perguntas. Porque eu sou mãe também, né? Mãe não fica falando os podres dos filhos, não. Não fala na nossa frente, mas fala mais na nossa frente do que nas costas.
O outro, para a surpresa de 0 pessoas. O bebê da mamãe. Cara, olha como é que o povo já sacou qual é a nossa. É de longe, né? Como é que pode? Aqui, ó, pergunta aqui. Eduardo de Chinelo. Dona Caverna, qual foi a boa do Dia das Mães? A boa? Foi. Como assim? Será que pode falar, senhor Caverna? Pode. Ah, é. O senhor Caverna tá me enchendo de neto, gente. Essa foi Verdade, a boa, muito boa do Dia das Mães. Foi uma surpresa. Mas olha, ele quer me dar neto por eles 3, né? Porque já tá no quarto. O senhor Caverna acha que ele tá no mundo pós-apocalíptico. Metade da população morreu e ele tem que repopulacionar a Terra. A gente tá no mundo pós-apocalíptico. Realmente está seguindo a Bíblia, né? Multiplicar. Crescendo e multiplicando. É verdade. Inclusive tem que parar de crescer, que senão vai fazer até mal para mim. Tem que parar de crescer um pouco, Pelo amor. Tem que comprar aquela chácara mesmo, senhor Caverna, para poder soltar as crianças no quintal. É mesmo. Essas crianças. Mas a ideia é essa. Eu tava falando exatamente isso. Os bichinhos vão ficar igual o porquinho do porquinho selvagem pelo quintal. É o Diego, quarentena, é isso aí. Mas, cara, eu tava pensando exatamente nisso, cara. Porque, olha, mesmo que a casa seja pequena, como lá é pequena, tipo assim, como o quintal é grande, você deixa as crianças do lado de fora, só entra pra dormir e tá bom. Entendeu? Ah, tá. Tô entendendo. Isso é uma coisa também que eu tava pensando, que a senhora Caverna não é muito de deixar pro lado de fora, não. Mas, enfim, vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Mas vamos continuar então aqui. A gente queria trazer a vovó Caverna também, né? Mas não foi possível, a gente ficou com medo do resultado, né? Ia ficar meio que difícil. Aquilo ali é um furacão, meu filho. Deus, é Índia. Aquele ali é só gravando e editando muito. Verdade. Vai arrasar com o tiãozinho, coitado. Ela me ama. Porque você enche o saco da velha também, né? Ele perturba a pobrezinha da minha mãe. É verdade. Cara, e aí eu tava vendo ontem, cara, como ela tem cara de índio, cara. Não muito, cara. Mas assim, sabe quando o índio passa de uma etapa que se ele não tiver brinco e um negócio, não dá para identificar que é mulher ou homem, sabe? Ela tá nessa fase. Não dá para saber se a velha é homem ou mulher, cara, só se tiver brinco. Tá vendo? Se ela tivesse aqui, falei isso pra ela. Desceu o cacete no Tião. Mas olha, eles perturbaram tanto a minha mãe no Dia das Mães que ela toda hora falava assim: eu não faço mais nada no Dia das Mães, eu vou embora. Eu vou embora. Teve uma hora que ela, não, eu vou embora. Vó, mas você mora aqui, pô. Você vai embora pra onde? Vou sair por aí pela rua. Eu sei o dinheiro da aposentadoria, que se dane vocês, eu vou embora. Mas rapaz. Olha só. Vocês ficam me chamando de Abraão Caverna, gente, mas deixa eu falar com vocês. Que sigam também, tá? Porque tá lá é pra seguir mesmo, gente. Mas vamos lá. E amém também, né? Porque Abraão, ele tinha um monte de coisa, né? Tinha empregado, tinha gado. É isso aí que eu quero. Amém. Por isso, apoia. Apoia. O seu Caverna sustentar essas crianças. Gente. Olha só, então, tudo colaborando. Eu vou falar igual... Lembra do Silmar Coelho? Cara, eu lembro de uma piadinha dele que eu me amarro, eu sempre uso aqui. Olha só. Entrando no link aí, ó, que está na descrição, apoiocoletivo.com/campanha/1204, e colaborando com qualquer valor, você estará ajudando a alimentar as crianças do Brasil. Principalmente as 4 que agora tem aqui em casa. E eles que tinham 4 filhos também, né? Não lembro. Não lembro. Acho que era assim. Não, acho que era 3, né? Era 4? Não lembro. Não, acho que era 4. É? Mas é isso aí. Enfim, gente.
Mas essa parada mesmo. Agora, falando da minha avó, tá? Eu já falei isso aqui outras vezes também, mas vou repetir, porque o programa é meu, eu faço o que eu quero. Olha só. Pensa só na gente. Do lado da minha mãe, a gente tem a mistura real e comprovada de índio do lado da minha avó e português do lado do meu avô. Correto? O meu avô, ele é filho ou neto de português? Filho. Ele é filho de português. É filho. Ah, é filho? O pai dele era português mesmo. Então, olha só, a gente é bisneto de português. A gente nem E conheceu o bisneto de índio, biso, né? né? E bisneto de índio, que a minha mãe bisneto de falou que índio. a avó dela Mãe. foi pega no laço. A mãe dela foi pega no laço. Não, a mãe não é a Não avó sei dela, o não. que é isso, né, gente? Pega Não, no não, laço. acho que era a mãe. Não, pegando no laço é que o português foi lá, laçou a velha, Laçou. a novinha e foi para dentro da casinha dele. Enfim. Mas olha só, a gente tem, cara, real, não é longe, é coisa de bisavô, tá ligado? Índio de um lado, português de outro por lado de mãe. E por lado de pai, tem sangue, sabe de quê, minha gente? De escravo. Escravo africano mesmo. É, a avó dele, né? Exatamente, a mãe do vô Mota, não é isso? É. Uhum. E a minha avó Tiana, cara, é italiana. A bisa Rita era descendente italiano. Porque vem de São Paulo, né? De São Paulo geralmente é coisa italiana. Eu acho que é, sim. Então, olha só, a mistura italiano, Uma misturada violenta. africano não, né? Porque a África não é país, né? Essa é uma coisa que eu reparei. A gente sempre fala África como se fosse um país, né? Itália, África, Itália, algum escravo negro, índio e português. Aí os malucos que o bisavô sei lá, mano, seu Zé de Nova Iguaçu, o outro é o carinha lá da favelinha, quer falar que a gente não que é branco opressor. A gente tem mais sangue de gente oprimida do que todo mundo dele, gente. É. E a gente aqui, ó, branco e com papel, eu pelo menos, né? Prova de que esse negócio de falar de raça, de etnia por cor, cara, é idiotice. Igual um dia eu vi, você se lembra? Acho que eu falei, mas não mostrei. Vou até mostrar agora. Agora eu aprendi a compartilhar a tela nesse negócio. Vou até mostrar aqui. Mostrar a burrice. Inacreditável. Mostre. Projeto que chama Agostinhas. Eu rio sempre que eu lembro desse negócio. Olha só, deixa eu postar aqui. Ô, louco, bicho, sangue do Dom Pedro I. 7h37. Deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela. Projeto Agostinhas. Olha que bacana. Estão vendo? Uhum. Projeto que é o Projeto Agostinhas. Mulheres. Deixa eu aumentar aqui, dar um zoom, ver se melhora para vocês lerem. Dá para ler? Dá, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Muito não, dá para ler. Acho que na tela do YouTube. Mulheres cristãs e negras que fomentam a discussão e o combate ao racismo à luz do Evangelho. E você vê aqui, né, pela imagem, que tem aqui duas senhoras negras, parece que uma é até a Michelle Obama aqui pelo ombro, né? Pelo queixo, olha o queixão. Isso aqui é Michelle Obama, com certeza. Tá dando pra ver, não tá? Aqui em cima. Aqui em cima. Enfim. Mas o que significa Agostinhas? Agostinhas, por quê? Por causa do senhor Agostinho, né? O Santo Agostinho, que era bispo em Hipona, que é na África. Entendeu a ligação? Era bispo. Onde é que era o lugar? Na África, Hipona. O nome do lugar é Hipona. Tá. Então, tipo assim, essa foi a ligação, tá ligado? O Agostinho foi bispo em Hipona. Hipona é na África. Logo, ó a cabeça. Provavelmente ele era negro. Então vamos fazer um projeto Agostinhas, que é mistura o negro e a mulher, pra fazer esse negócio aqui. Só que, pô, olha só. Primeiro, dizer que todo mundo que nasce na África é negro é burrice. Por quê? Vocês lembram de um professor de história que eu tive no ensino médio, não, no pré-vestibular, que era marroquino? Vocês lembram disso? Não vou falar o nome dele aqui, porque o povo de internet é meio doido, né? Mas vocês lembram dessa história? Era um professor de história que eu tinha, que ele era marroquino. E ele era assim, moreno,
Igual daquela da foto que eu mostrei aqui agora, do Agostinhos. Entendeu? Um pouquinho mais claro só. E ele falou uma vez na aula. E assim, ele realmente nasceu, tem dupla nacionalidade. Ele nasceu no Marrocos e veio para cá. E é muçulmano. Acho que é muçulmano, sim. E aí ele falava que, olha só, o meu pai, ele falou uma vez na sala, mano, eu lembro que eu nunca mais esqueci, porque me deu um choque também, que pra mim eu pensava igual esse povo mesmo. Ele falou, olha, eu nasci no Marrocos, na África. Ele até falou assim, eu sou preto da fábrica. Ele falou assim, mas eu falo assim de brincadeira, porque meu pai, ele é branco igual você, e apontava pra mim. Eu sou dessa cor por causa da minha mãe, que é mineira. Meu pai veio pro Brasil, casou com a mineira, negona, e eu nasci assim. Mas meu pai é branquinho. Que doideira. Que doideira. Mas cara, assim, é o que eu falei, o pessoal acha que África é um país. Entendeu? Aí dentro de um país todo mundo tem a mesma cor, é plausível porque você tem aí, né, Noruega, Finlândia, todo mundo branco de olho azul. E a África do Sul também o pessoal é branco, né? A África do Sul é leitinho, pô. Exatamente. No Egito também não é negro, não, pô. Eu ia falar isso agora. A África do Sul tem até desculpas de ter sido colônia, né, colonizado por inglês e tal. Mas, pô, Egito não foi colônia inglesa, pô. Ou foi, sei lá. Não, não foi, não. Mas lá não tem negão, cara. Pô, eu tinha um amigo meu que ele era descendente de egípcio, o pai dele era egípcio mesmo. De ser Sami Mohammed Abdin de Lima. Nossa, tô lembrando do nome egípcio mesmo. Meu colega mesmo. Os colegas do Yuri é tudo assim, cara, tudo exótico. De Lima, no final, de Lima. Mas é o que eu falo, ó, nome estrangeiro no sobrenome, o cara é rico. Gente, o Igor fala. Estrangeiro no primeiro. O quê? Ih! Deixa que eu tô dando só fora aqui. Aí esse moleque, ele era brancão e o pai dele era louro, branco mesmo, do olho azul. Era egípcio. Cara, é burrice demais ficar fazendo esse discurso racista com relação à cor da pele. É muito burrice. Exatamente. E é mais burrice ainda fazer qualquer discurso racista aqui no Brasil. Justamente. Cara, é o que o Olavo falou aquela vez, é inesquecível, verdade. Eu nem sei se, eu falo com o Olavo porque foi quem eu ouvi, não sei quem criou esse argumento, mas vamos lá. Rapaz, não dá para falar de racismo estrutural, né? Sociedade racista, num país cheio de mestiço igual o Brasil, meu irmão. Cara, por definição, racista não se casa com um cara da outra raça, pô. Não tem como. Só se fosse, não, porque aqui no Brasil é assim, entendeu? Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil o racismo é com os puros. Exatamente. Não quero casar com outro branco, não. Só se for assim. O racismo suicida. Mas vamos lá, tem a pergunta aqui do Rafael. Qual a participação da mãe caverna na criação dos netos? Só estragar, como toda forma normal? Que isso? Só estraga. Eu não estrago nada. O Igor é de testemunha. Eu sou uma avó muito centrada. Sua caverna, sou muito equilibrada. O que eu falei? Você falou meu nome. Mentira, gente. Gente, eu tô falando sem querer. É complicado, É complicado. É a minha primeira vez. Chama de filho. Chama de filho. Fala filho. Tá vendo como é que era pra trazer minha avó? Ela já tá falando tudo aqui mesmo. E só o nome de vocês que ela não fala. Incrível. Só eu que a minha avó. Mas a minha avó ia dar até o teu endereço, meu filho. Eu não ia dar certo, não. Eu não estrago, não, gente. Não, eu sou uma avó muito equilibrada. Se precisar dar uns... Assim, não dou, né? Mas se eu dou aquela melaçãozinha de vó e tal, mas assim, não entro, não me meto na criação de jeito nenhum. Mas briga também. Eu tenho medo do senhor Caverna e da senhora Caverna também, né? Depois vai brigar comigo. Mais da senhora Caverna do que do senhor. Muito mais da senhora Caverna, né? Então, eu sou muito na minha, eu não estrago de jeito nenhum. Se ficar de castigo, tá de castigo. Se bateu, eu fico na minha.
Agora, lógico que tem aquela, né, filhinho, bota no colo, aquela coisa normal. Mas não estrago não, tá? Não é, senhor Caverna? Verdade. É verdade. Então tá. Confirma, é isso mesmo. Não estraga, não. Graças a Deus. Porque, cara, é aquele negócio, cara. Quando a pessoa foi um bom pai, uma boa mãe, ela não estraga o neto. Entendeu? Igual também, quando ela é um bom pai, uma boa mãe, ela não trata o filho depois de casado, tal, de que já tem sua vida, como se fosse um outro filho, né? Assim, como se ele não fosse já um chefe de outra família. Eles têm esse respeito com a gente, graças a Deus. Aqui, ó, queremos Vovó Caverna no podcast. Eu também quero, cara. Queremos o quê? Vovó Caverna. Falei assim, vó, olha só, a senhora ficar falando muita coisa do senhor Caverna, a polícia vai lá na casa dele. Então, só cuidado. Ela vai falar assim, que isso? Mentira, não é nada. O quê? Na casa dele lá em... Tem que... É verdade, é verdade. Mas então, mas é isso mesmo, cara. Hoje em dia tá complicado. E sim, o problema todo até que a gente fala é o seguinte. Eu acho que muito do problema que a gente tem hoje é justamente porque as crianças estão ficando muito mais com o vô do que com os pais. É verdade. Porque, igual a gente falou, a minha mãe, ela não estraga meus filhos. Né? Tem aquela diferença de vó, que é natural, mas não estraga. Agora, não tem como. A criação tem que ser por pai e mãe. Porque o pai e mãe, ele tem aquela dose de falta de paciência necessária para botar uma criança no tri, para fazer uma criança virar gente. E, cara, vô não tem, cara. Vô é encantado com o neto. Tipo assim, ele não consegue não ser hipnotizado pelo neto. A gente consegue, tipo assim. E aí, nesse ponto também é importante ressaltar. É por isso a importância da presença do pai. Porque o pai, ele ainda... Olha só, os avós estão no nível de hipnose com os netos muito grande. Né? Ai, que fofinho, que lindinho, dá abracinho. A mãe é um integral abaixo, mas nem tanto. Mas eu tenho o pai ainda. Entendeu? Porque se não tiver essa escada, tem que ter uma rigidez mesmo, não tem jeito, entendeu? Por exemplo, aqui em casa a gente tem duas meninas, um menino e agora o outro aí que tá vindo, a gente não sabe o que é. E assim, a gente tá tendo que se policiar um pouco com essa questão de criação. Porque, querendo ou não, o menininho, o Estevão, ele querendo ou não, ele só se relaciona por enquanto com as irmãs. Entendeu? Um menino e outro na igreja, mas é muito mais com as irmãs do que com a gente. Então, assim, querendo ou não, tem toda aquela questão de ficar assim, né? Tipo, pega o colo o tempo todo, carinho o tempo todo. Eu falo assim, não, cara, tem que ser um pouco mais raro com ele, entendeu? Ele não pode o tempo todo ficar nessa coisa de fofinho, não. Entendeu? Mas assim, é a dificuldade natural, né? Mas olha, rapaz, o Thales botou uma pergunta aí boa. Quero ver essa resposta aí. Senhora, no caso, a mamãe Caverna. Como é que é a pergunta? Como você conheceu o senhor, seu marido? Cavernoso. Ai, gente, não dá não. Vamos ficar aqui até meia-noite para falar um negócio desse. Não, mas aquela... Não, mas a história é boa. Pode contar. É boa. Pode cantar? Pode. Ai, meu Deus. Bom, a gente foi criado no mesmo bairro, né? Mas só que eu não conhecia ele quando ele era criança na rua, porque ele vivia na rua, mas eu não, né? Eu era recatada do lar desde criancinha. Então, eu não saía na rua. De porcelana e meu pai, nossa, era muito bravo. Meu pai não deixava a gente ficar na rua de jeito nenhum. Aí, enfim, éramos da mesma igreja do bairro, e lá na igreja que eu fui conhecê-lo. Já era adolescente. Mas só que ele era super bagunceiro, todo doido, moleque mesmo, e eu não dava muita confiança, porque eu sempre não gostava de menino bobão. E ele era bem bobão quando ele era adolescente. Tipo assim, só queria brincar, ficar zoando todo mundo, né? Porque ele é bem assim, né, gente? Muito até hoje. Zoar todo mundo até hoje. Imagina isso, adolescente, o cavernoso, imagina.
Aí ele era bem assim. Aí fomos crescendo, adolescente, jovem e tal. Eu, que minhas netas não me ouçam, eu era muito namoradeira. Então, eu namorei bastante, tá, gente? Mas só namorei, tá? Naquela época, namoro era assim, olhava assim, dava a mão, já tava namorando. Então, eu namorei bastante, que eu dei bastante a mão para alguns. Então, aí depois eu falei assim, não, Senhor, agora eu quero casar. Aí eu falei com Deus, quero casar, não vou namorar mais. Aí comecei a orar que eu queria um homem, né, assim, aquelas idealizações de jovens, né? Aí o Senhor cavernoso chegou e me pediu para namorar. Eu falei, não, esse aí não, Senhor. Não, quero um homem muito sério e não sei o quê. Aí, enfim, fiquei falando que não, falei com ele que não ia namorar, até ri, porque a gente era muito amigo, e eu falei, tá doido que eu te namorar? E ele ficou pé da vida com essa risada sua que ele conta. Ele ficou muito revoltado. Bomba, quem não ficava? Tá certo. Fala a frase que ele falou. Aí ele virou para mim, profetizou aí, gente, falou assim, aprendam, jovens. Peraí. Olha só, esse momento é crítico. Aprendam, jovens. Por favor, se tem alguém aqui do Twitter, faça um recorte desse trecho e manda pro Vitão 9mm. Que eu fico vendo as postagens dele e fico com depressão. Vitor, por favor, aprenda. Vai, mãe, fala. Aprenda então, isso. E não, peraí, isso aí que ela vai falar foi assim, ele pediu para namorar com ela e ela riu na cara dele. Ri, gente, eu não aguentei. Eu achei assim incrível, porque eu falei, Deus, o Senhor tá brincando comigo, eu tô pedindo um homem. Aí vem ele, porque ele era muito moleque. Aí ri, né? Aí ele virou para mim com o dedo na minha cara. Falou assim, olha só, não quer não? Então tá, agora quem vai me pedir para namorar é você. Eu não vou te pedir mais, você que vai me pedir para te namorar. Eu falei, Aí eu ri mais, né? Aí, enfim, isso botou na minha casa. Aí ele ficou pau da vida, foi embora, chateado. Aí o que ele fez? Me deu um gelo daqueles iceberg. Me deu um gelo. Aí tinha saídas para a igreja, tinha saída, né, de ir para sítio ou ir para alguma outra igreja. Tinha muito esse negócio de uma igreja visitar outra. Aí ele ia sempre para tudo quanto era lado de casamento. E eu não podia ir, porque meu pai só deixava eu sair se fosse um irmão comigo. Né? Nós éramos 8 irmãos. Então tinha que ter um comigo, senão eu não saía. E tinha minha amiga, que era amiga dele também, que era assim, saía, os pais deixavam sair. Então, começou essa minha amiga a sair com ele para tudo quanto é lado. Tinha casamento sei de quem, eu não podia ir, porque ninguém ia, mas ela ia com ele. Aí ele começou a me fazer esse ciúme, gente. Olha, eu vou te falar, foi amargo. Eu só sabia depois. Fulano foi com a fulana. Não sei o quê. Eu falei, caramba, vocês dois, hein? Tá me deixando de lado. Não, você não pode ir, ué. O que a gente pode fazer? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou bagunçar essa brincadeira. Eu vou. Ele gosta de mim, porque ele gosta de mim. Eu até esqueci a profecia, gente. Esqueceu a praga que ele rogou. Acabar com essa festinha. Eu vou pedir ele para namorar ele. Eu vou falar assim, cara, a gente não quer namorar, não. Que aí ele vai parar de sair com ela. Ele vai ter que vir para casa, para minha casa, me namorar. Já que ele é meu namorado, não vai poder ficar saindo. Gente, ensaiei isso. Esqueci mesmo. Aí um belo dia armei, né? Me leva em casa e tal. Aí chegou no portão da minha casa, que tudo era no portão da minha casa, né? Aí eu falei assim, aí rodeei. Aí falei assim, quer namorar comigo, não? Aí ele, quá. Dei uma risada na aí ele, cara. Agora minha vez de rir. Aí, cara, deu parece como dá voltas, não é mesmo? Aí falou assim, você tá me pedindo para namorar? Eu falei, ai meu Deus, ele falou que eu ia fazer isso. Lembrou da profecia. Caraca. Essa vai pro recorte, hein? Eu fiquei tão sem graça. Aí ele, mas agora eu não quero, dando de gostoso, mas não teve jeito, né? Que ele era apaixonadinho mesmo. Aí me agarrou, me deu um beijo. Aí foi assim, surreal, parecendo novela. Mas primeiro ele deu uma zombada, né? Tirou um sarro bonito da minha cara. Mas foi assim. E aí estamos aí. 3 anos de namoro e noivado e casamos logo. Veio logo o senhor Caverna,
que era esse nosso propósito de ter logo filho, logo. Tem quantos anos de casados? 30, eu acho que vai fazer 35, né? Você tem quantos anos? 32. A mãe sempre esquece. 32. Depois que os filhos passam de 20, acabou. 32, né, Igor? Ô, meu pai, que isso? Eu tava esperando. Ai, Giovana, que tempo da hora. Mas sabe por quê? Porque ele fala muito. 32, né? Não é, seu Caverna? 32. 32. Fala, então, filho. 34. Não, é 35. Vai fazer O 35 Igor no vai fazer final do ano, 33, né? né? Vai fazer... Eu vou fazer 35 anos de casado, Vai fazer- então, em dezembro. Entendi. O Diogo mas não era só de mão dada, não? Sim, filho, isso aqui... Nova Iguaçu, rapaz. Não. Aí ele era o homem que Deus me deu. Eu podia beijar, né, gente? Muito bem. Muito bem, viu, seus safadinhos? Ai, gente, deixa. Não era só dar mão, né? Tinha beijinho, mas não posso falar muito isso. Eu tô invisível também, né? Ninguém sabe que sou eu, né? Não. Tô invisível. Deixa eu falar, então. Como é que... exatamente. O nome já só falta CPF no número de cartão. Isso aí eu não sei, gente. Não sei nem o meu CPF. Deixa eu falar. E como é que era o senhor Caverna bebezinho? Ai, gente, era tão fofo. Era tão quietinho. Era muito quietinho. Isso era mesmo, né? Você Você falou que de vez em quando você tinha que ir lá para ver se estava vivo no berço, né? Porque estava tão quieto. Tão quieto, né? Os seus filhos nenhum te puxaram, né? Mas então, era bem quietinho e adorava ver. Naquela época era DVD, né? Não, DVD. E fita? Era cassete, né? Aquelas fitas de locadora. Na tua época de bebê. Era fita. Como é que fala? Nem sei mais o nome daquilo. Aquelas fitas enormes que a gente botava assim para ver desenho. VHS, isso aí. Aí ele adorava ver o Ursinho Puff e o Dumbo. Nossa, botava ali aqueles desenhos, se deixasse ele via o dia inteiro. Aí quando acabava, mamãe, quer ver de novo. Aí tinha que rebobinar, né, gente? Aí passava um tempinho rebobinando a fita, botava de novo, ficava ali quietinho. Aí o que eu fiz? Falei, gente, não parece nem que tem filho dentro de casa. Minha sogra falava, nossa, ele é tão quietinho, parece até que nem tem criança aí. Ele não chorava pra nada. Só chorava bebezinho, né? Quando queria mamar e tal. Mas era aquela criança doce, quietinha. Aí eu falei, gente, tá muito quieto isso aqui. Eu vou ter outro filho logo então, né? Aproveitar que ele é quietinho. Aí amor, vamos ter outro filho? Fala o nome da criatura agora. Não fica de onde fala, não. Agora ela pensou, não ia falar. Aí, falei, vamos ter logo outro filho e tal. 1 ano e 11 meses o Igor tinha quando... E aí? Nossa, quando o Diego nasceu. Meu Deus, gente. Pronto. Tudo que eu queria, né? O menino era terrível. Nossa, virava a casa do avesso. Virava o Igor do avesso e todo mundo. Ele era muito bagunceiro. E depois foi esse menino, né? Tão quietinho, quase não fala. Isso é engraçado. Eu mais quieto hoje. Mas acho que ele gastou tudo enquanto ele era criança, né? É verdade. Tá, o Diego tá perguntando aqui de Jason, Jiraiya, Giban, Changeman, Flashman, Scamride. Cara, eu era bebê, cara. Não podia ver essas coisas, não. E até porque eu era um bebê cara, de uma família crente. Isso era tudo o Senhor Caverna. Isso, as coisas. Desenho japonês era tudo do diabo, meu filho. Deus me livre. Mas eram mesmo, né? Porque a gente veio de uma Segunda Guerra aí que os caras eram os capeta, pô. Então, pra gente aqui era tudo diabo mesmo. Eu botava fogo em tudo nas roupas que eu achava que era do diabo. Botava fogo em tudo. Não podia ver nada, que os outros falavam assim, sair, foi um satanista que fez esse negócio de Disney. Olha, gente, que tristeza. Cara, a minha mãe queimou tanta roupa minha. Falavam que era do diabo, eu tacava na fogueira. Falavam que dava um sussurro no vento que era do diabo, ela tacava fogo no negócio. É por isso que eu via o Ursinho Puff, eu gostava.
E era bebê, né? O Senhor Caverna via tanto essa fita do Ursinho Puff que meu pai ficou devendo, acho que uns 50 reais na locadora. Foi. Sério? Porque eles Nossa, esqueceram de entregar. Nossa. E o Senhor Caverna ficou assistindo. Ficou uns 2 meses com a fita aí. Caraca, Foi uma despesa. pra Aí tu ver, né, cara? não Na vou época entregar, não, que que não posso alugar entregar. fita, né? Isso nem existe mais. Alugar fita. Que isso, né? Hoje em dia. Não, hoje em dia nem você. CD mais. Tudo Não, na hoje em dia dá internet. pra alugar no Google Filmes, né? YouTube pago. Tem um YouTube que você aluga filme. Ah, é. É assim, tem alguns bons, alguns antigos que você paga lá R$3, R$2, e você, não, dois não, mas R$3, R$4 você aluga um filme. E tem como comprar também, que aí fica lá pra você ver quando você quiser. Mas enfim, eu ia perguntar outra coisa, cara. Teve alguém que perguntou um negócio ali em cima, cara. Vó Caverna, como a senhora se converteu? Eu não vi isso não, cadê? Primeiramente, não é vó Caverna, é senhora gente, Caverna, vai me porque a avó não envelhecer. está aqui. Não, você já é vó, né, mãe? Pelo amor de Deus. Não, mas eu sou vó. Mas não é, o seu título não é a avó Caverna aqui, né? É a mãe. Como a senhora se converteu? Nossa, esse Thales é de Deus, né? Que é uma coisa mais espiritual agora. Vocês parem de brincar. Tá. Como eu me converti? Eu nasci dentro da igreja, né? Quando eu me dei por gente, eu já estava na igreja. Então, minha mãe, desde pequenininha, levou a gente para a igreja e fomos criados todos dentro da igreja. Eu era muito ativa na igreja, pequenininha, já recitava poesias, cantava e era assim. Mas me converter mesmo, quando eu tomei uma decisão de parar de namorar, pegar na mão, né? De tomar um jeito na minha vida, que era levando a coisa toda na brincadeira, eu tinha 17 anos, olha só. Tinha 17 anos que eu resolvi, falei, não, vou parar de brincar, levar Deus a sério e me converti mesmo. Eu lembro que eu tomei essa decisão no retiro de adolescentes e foi com 17 anos. Uhum. Muito bom. Eu tava pensando nisso, esses retiros, cara. De lá pra cá só Deus. Só cada vez Não, mais. é isso aí. Tá querendo me queimar, minha? Mas eu tava pensando esses dias, cara. Esses retiros era uma coisa boa, né, cara? Assim, Muito pelo menos bom. naquela época, realmente era uma parada séria, né? Tem muita história, assim, de gente que se converte em retiro e tal, nessas coisas de programações de jovens, assim. Que vai para missões, né? Sim. Muitos jovens. Acontecia muito isso. E o problema hoje, eu vejo que, assim, eu nem digo que é um problema das lideranças e tal. Cara, a galera não está interessada, bicho. Não quer hoje, é muito difícil. Olha, gente, liderar adolescente hoje, trabalhar com jovem adolescente, eu não sei como que está sendo para os líderes de jovem adolescente. Porque eu liderei jovem adolescente, né? Eu e o senhor Caverna, durante muitos anos. Assim que a gente casou, a gente começou a liderar. E foi até eu ia falar até o nome, foi até o Tiãozinho nascer. Aí depois que o Tiãozinho veio, já 3 filhos, aí não deu mais. Mas era super tranquilo. Adolescente sempre foi rebelde, meio, né, questionadores e difíceis. Mas a gente conseguia controlar, a gente fazia retiros, a gente fazia um monte de coisa. Eles conseguiam, a gente conseguia chamar a atenção deles, né? Levar muitos a refletir, a se converter. Blá, blá. Hoje tá difícil demais. Eu não sei. Por isso que não tem mais liderança forte, eu não sei, né? Deve ter. Tanto que até hoje os adolescentes que vocês cuidavam, aos trancos e barrancos, mas estão na igreja. Exatamente. Tipo assim, tem temor de Deus e tal. Mas essa galera, hoje em dia, tipo assim, cara, 80% de gente que era adolescente comigo, hoje tá perdido. 80%, eu tô sendo generoso. É verdade. 20% tá na igreja, assim. Pô, é muita gente, cara. Real mesmo. Porque hoje, e a tendência é esse percentual cada vez diminuir, né? Pois é.
Porque o líder hoje, ele tem que ter sei lá, uma direção muito de Deus para poder chamar a atenção desses adolescentes, porque hoje eles não querem interagir com nada mais, não querem amigos, não sei, Muito tá estranho, complicado, tá muito tá muito estranho. difícil. É verdade. Assim, eu tenho eu aposto numa vertente que é o seguinte. Olha só. Fazer programação, fazer evento, ou tentar dar cara moderna para atrair jovem, eu acho que o pessoal já viu que não dá certo. Porque assim, tentam fazer isso à torta direita e o pessoal não tá nem aí. Porque, querendo ou não, para fazer a mesma coisa que ele faz aqui fora, é melhor aqui fora, porque lá dentro ele não pode fazer algumas coisas, aqui ele pode fazer o que ele quiser. Certo? Uhum. Por mais parecido que seja, tem ainda restrição. E, tipo assim, para que ficar indo para um lugar onde tem uma coisa parecida com o que você já tem, só que com algumas restrições, entre aspas, sem sentido, né? Eu aposto que, eu faço uma aposta assim, eu acho que o caminho é ir para uma parada mais voltada para coisa antiquada mesmo, para coisa tradicional, para ser contra a cultura, entendeu? Porque hoje em dia a cultura é essa, é oba-oba, é tudo não sei o que se dane, blá blá blá. Por mais que não possa não lotar de jovem, né, não possa ter uma atração muito grande, pelo menos eu acho que quem vier vai vir em qualidade, entendeu? E, enfim, e também tem uma coisa também, a gente não pode também querer ficar lutando contra a realidade. A realidade é essa, assim, o mundo está perto do seu fim, acredito, que realmente todo mundo, né, apesar que todo mundo acreditar que realmente estava, eu acho que, assim, eu acho que a tendência é essa, infelizmente, assim, porque, querendo ou não, o que faz uma igreja lotar, os jovens virem, querer mudar de vida, é o Espírito Santo, não é a programação, nem por um lado nem para o outro. Então, se hoje está acontecendo dos jovens desse jeito, o que a gente pode fazer é o seguinte: olha, os jovens que estão os jovens que estão sobre a sua responsabilidade, você tem que dar conta. Uhum. Ah, só tem esses, acabou. Beleza, só esses que estão. Aqui em casa, desde que eu estava na outra igreja, eu tenho o que naquela época chamava de célula, né? Que é um grupo que se reúne para estudar a Bíblia. E como eu sou muito abusado, né? Eu não me contentava ficar só estudando a mensagem do pastor, ficava inserindo outros estudos, pegava um livro para estudar, etc e tal. E isso começou a causar um pouco de incômodo na liderança, vamos dizer assim. Então eu falei, então, é o seguinte, então melhor não falar mais que se chama célula. Falei, ó, não tem mais célula na minha casa. Avisei pro pastor, não tem mais célula em casa. Vamos fazer aqui grupo de estudos, quem quiser vir, vem. E foi aquela parada, no início veio lá umas 6, 7 pessoas. Depois foi diminuindo, até ficou só 2. Um casal de namorados que hoje são casados. E, tipo assim, esses 2 são os 2 que vêm há mais de 2 anos. Direitinho, toda sexta-feira estão aqui. Só não estão assim, não, eu vou jantar com a minha mãe, isso aqui, assim, tudo mesmo, assim. Eles têm uma regularidade que me assusta até. E assim. E o interesse deles também. Não, o interesse deles é impressionante, vocês viram, né? Vocês estavam aqui na. Ou seja, é o que está acontecendo. Tipo assim, tá lotado? Não tá lotado, mas tá vindo gente. Então, quem vier, eu vou passar o que eu sei que eu tenho que passar, eu vou orientar e tal. Agora, em relação aos meus filhos também, né? As minhas crianças daqui a pouco vão ser jovens, eu tenho que me esforçar ao máximo para trilhar no caminho certo. Sim. E, cara, tipo assim, para quem lidera, todo mundo sabe, é melhor 2 que estão ali contigo, olhando na tua cara e tu vê interesse na pessoa, do que um batalhão cagando. Não quer nada. Entendeu? Quem lidera sabe. Cara, é muito, muito bom quando pô, tu vê no cara que o cara tá interessado, tá fazendo as coisas que tu faz, e os 2 que estão aí, pô, cara, dá pra ver que eles 2 estão muito interessados, estão indo contigo, entendeu? Eu acho muito maneiro. E é uma semente que você está plantando ali que com certeza vai dar muitos frutos, né? É verdade.
Concordo com o rapaz aí. Fala aí. O menino lá que falou, acho que é Thales, subiu. Peraí, deixa eu botar aqui. é isso aí. Sou crente. Ele falou que é crente e conheceu a esposa dele num retiro desses. É isso mesmo. Vários adolescentes nossos que a gente liderou hoje são casados e se casaram assim, entre eles. Nesses retiros, nesses acampamentos, nessas coralzinho de adolescente. Isso é muito legal, muito. Que hoje está acontecendo o quê? O adolescente, o jovem, não tem mais esse grupo, aí ele está indo buscar a namorada onde? Fora da igreja, muitas vezes. Porque não está tendo esse ajuntamento de adolescentes, que a onda era essa, era muito adolescente, todo mundo na igreja, aquela coisa, aí tinha que se fazer atividades com esses adolescentes, e eles iam se conhecendo ali, iam se apaixonando, casando, uma coisa mais linda. E outra? Isso se perdeu. E uma outra coisa que eu ia tocar no assunto. E por que não tem adolescente? Porque gente tem na igreja e essas pessoas têm filhos. Meus pais estão lá. Aí é isso que eu ia falar. Então, a gente tinha vontade de ir para a igreja? A gente tinha essa... Todo domingo a gente queria ir para a igreja? Não, mas e aí de vocês se não fosse, né? O Então. Paulo cantava bonito. De manhã era a luta para levantar para a escola dominical, mas eu levantava na vaga, né? Tanto assim. Mas não, era braba, era se a gente falasse, não quero, não tinha falava, isso. Vamos embora, levanta todo mundo. Pois é. Não, cara, e outra, levantava com tapa na sola do pé. Deixa eu falar. Uma vez uma mãe de um adolescente falou para mim, que eu questionei ela, poxa, seu filho não está vindo na classe, o que está vendo? Ele nunca pode vir, o que está vendo? Aí ela vira para mim e fala assim, sabe o que acontece? É que ele acorda cedo todo dia, de segunda a sexta, para ir para a escola, aí chega domingo, aí sábado ele tem não sei o que, ele tinha uma atividade no sábado. Chega domingo, eu fico com peninha, aí eu não acordo ele, eu falei, tá, fiquei assim, né, deixa. Esse menino, ele graças a Deus, ele se salvou, né? Mas ele passou uma juventude muito mal. Ele quase se perdeu, se envolveu com um monte de coisa, com droga, com gente que não prestava. Enfim, é isso, cara. Você não pode dar confiança. Quem é criança que quer acordar para ir para a escola dominical, que é um adolescente? Quem quer acordar? Não, essa mãe não entende. Essa mãe não entende a importância da vida espiritual na criança. E se ela entende, ela não ama esse filho dela. Aí achava que estava amando, né? Fazendo assim, eu não vou acordar ele não, tadinho. Ele acorda cedo todo dia. Aí, não, cara, essa coisa do tadinho é a pior coisa que você pode sentir para uma criança. Você tem que pegar mesmo e pá. Entendeu? É igual ensinar e educar. Cara, você acha que criança gosta de estudar? Nenhuma criança gosta de estudar. Entendeu? Nenhuma. Agora, não, porque, né? Tadinho, tem que ter... Olha só, eu sei que não pode exagerar, não pode, né? Assim, traumatizar, porque você pode criar um bloqueio realmente na criança e a criança realmente não aprender nada. Mas, cara, não pode ser também a self-service da criança, tá ligado? Ela não tá afim hoje, então tudo bem, vai brincar. Cara, isso não existe, cara. Entendeu? E isso em tudo. Entendeu? Eu ia falar uma parada, acabei esquecendo, cara. Você estavam falando aí do... Antes de minha mãe falar dessa parada aí da mãe, você falou de ir pra igreja, lembrei. Rapaz, e quando a gente chegava e falava assim pro meu pai, não, porque na segunda eu tenho prova, eu tenho que estudar. Você lembra disso? Não ferrou até os 45 que é a prorrogação. Ele respirava. Tá bom. Mas eu quero ver se você vai estudar aqui, tá? Você não vai ficar de bobeira. Meu irmão, e quando ele chega, cara, você já, você estudou a semana toda, você não tem mais nada para estudar, mas eu ficava olhando pro livro. Se ele chegar e eu não tô olhando pro livro, eu tô ferrado. Entendeu? Eu falava assim, não, quer saber? É melhor ir pra igreja mesmo. Eu vou orar, pedir pra Deus abençoar, do que ficar...
Tem um menino aí que falou um negócio muito engraçado. Passou aqui, deixa eu ver. Que o mundo começou a dar errado quando o metiolate começou a arder. Parou de arder. Quando o metiolate parou de arder. É verdade. Quem é o nome dele? Diego. Diego. A gente não tá ouvindo. Não, tô É ouvindo. verdade. Metiolate não arde mais, gente. O que aconteceu com o metiolate? Eu tenho essa dúvida. Alguém sabe me informar? Porque metiolate era desgraça, era o terror das crianças. Hoje em dia a gente joga metiolate. O que aconteceu? Eu nem sei. Cara, não mudaram a fórmula, né? Mudaram a fórmula pra não arder mais. Agora, o que fizeram pra não arder, não sei. Devia ter aquele negócio com álcool, né? Aí deve ter tirado o álcool e botado só o... Sei lá, estranho. Só corante. Porque eu lembro, um dia... Pode falar. Negócio de metiolate arder e tal, essas coisas. Cara, eu lembro que um dia a gente tava brincando no quintal lá de casa e tem uma, assim, na época, assim, tem uma parte boa do quintal que é cimentado. A maior parte do quintal é cimentado. E sei que a gente tava brincando de correr, de pega-pega, não sei o que foi, que o Diego, que eu não vou chamar de mais codinome porcaria nenhuma, Tá me empurrou, parece que ele viu que tava perdendo e me deu um empurrão, me deu uma banda, sei lá, sei que eu era gordo, né? Gente. Imagina, gordo em movimento, já, você, caiu, filho. Cara, eu ralei as coxas toda, tava tudo. Nem lembro disso. Você não lembra, não? Acho que eu lembro. Cara, minha perna tava toda arranhada, toda. Porque acho que como é que chama? O cimento tava novo, tava bem chapiscado, assim. Cara, me arranhei todo. Aí fui lá, chorando. Aí chegou você. Minha mãe veio com álcool e um algodãozinho. Aí meu pai, que algodão? Que, rapaz? Pega aqui. Cara, ele pegou, botou álcool na mão e jogou na minha perna. Mano, eu fui no céu e voltei, rapaz. Jogou não, né? Passou com a mão na sua perna. Passou com a mão. Eu lembro disso, eu lembro. Isso aí me traumatizou essa cena. Não falou, né? Foi essa, hein, ô seu Caverna? Foi essa, e lembra quando tu pegou a moto do meu tio Jadir? Lembro. Ele também passou álcool na tua perna, não foi? Não, pô, nada do meu tio Jadir, eu só bati o joelho na pilastra, mas não ralei, não. Ah, então a cena que eu tenho na cabeça é essa, dele esfregando a mão na tua perna toda arranhada. Caraca, maluco! Eu lembro disso, eu ficava olhando. A minha avó não tinha. Pegar a ferida e lavar. O coração dela era no bico da chuteira. A minha avó era complicada. Meu Deus. É assim mesmo. O Tade falou aqui de arnica. Cara, arnica também é um negócio que arde demais. Cruz credo. Deus me livre, é mesmo. Então, um dia eu comprei aqui em casa um óleozinho, óleo de massagem com arnica. Tava com a dor na coluna, falei, faz a massagem. Massagem, né? Esfregou. Tipo, mano, passou 1 minuto, começou. O negócio ardendo, assim, cruz credo, não vou conseguir dormir hoje. Vai ficando gelado, né? A arnica é coisa de velho, mas eu sou velho, meu filho. Vamos lá. Mas é isso aí. Não, chá de boldo. Ó, falou, vovó Caverna cura tudo com chá de boldo. Cara, minha avó tem até chá de Novalgina naquele... A minha avó cura qualquer coisa com chá, meu filho. Você não escutou a gente falando que ela é filha de índio? Eu adoro chá. Tá com dor de cabeça, tem um chá. Tá com dor na coluna, tem um chá. Ela cura tudo com chá, meu filho. Eu tô com cheio de cabelo inflamado na cabeça. Isso é estresse. Toma um negócio ali, isso aqui. Rapaz, se minha avó não convertesse, ela ia ser desse santo daime, ayahuasca aí. Ela ia ser... Ela ia fundar uma nova religião do chá aí, que alguma coisa. Ela ia ser indígena mesmo, esses negócios. Outra coisa que característica da minha avó é o canibalismo, né? Que isso, menino? O quê? Não se come comida feita da minha avó, em que meu avô não tocou a mão. Porque meu avô é português. Se ele viu, ele não tocou na comida, não mete a mão. Porque só ela come. Só ela vai aguentar. Eu experimentei isso da pior forma. Eu fiquei 3 semanas amarelo.
Intoxicação sabe. alimentar. Cara, eu fiquei amarelo. Eu cagava líquido e eu só não vomitava, mas eu não tava eu ficava filmando, com gente. enjoo. Senão eu já tinha te tacado um boldo. Você devia ter Não dava jeito tava aquele viajando. aquele negócio. Ô, minha filha, tu tava viajando, minha mãe. Por isso você Eu tava sozinho em casa. À mercê da avó. A mercê da avó Índia, que é canibal. Aí depois eu fui falar com o seu Gabriel. Eu tava falando, eu já ainda tinha acabado de ter o problema, eu fui cortar cabelo. Aí eu encontrei quem? Meu tio João. Meu tio João é o cara mais doido da família. E ele falou assim, cara, tá tudo bem? Tá, pô, cara, tô mal, tô enjoado pra caramba. Comi um negócio, já tinha terceira semana já. Pô, comi lá no início do mês. Tô até agora, ele, o que tu comeu? Aí eu, pô, um negócio, um frango lá da minha avó, cara. Ele, cara, teu avô comeu? Eu falei assim, não comeu não, só eu. Aí ele, rapaz, quando meu pai não comer uma coisa, você não come também não, cara. Porque tua avó tem estômago de canibal, rapaz. Tá falando assim, serinho mesmo. Sua avó é filha de Índia, da raiz mesmo, ela aguenta essas coisas, cara. A gente não aguenta essas coisas não, cara. A gente tem o estômago muito fraco. E realmente, gente, minha avó, ela... A gente tava almoçando um dia desse lá, aí tá comendo um arroz bom, né? Aí, como é que faz esse arroz aqui, vó? Ela, eu vou te ensinar. Botou a mão no meu ombro, você pega tudo que tem na tua geladeira que sobrou, eu Parou de comer. Aí todo mundo olhou um pra cara do outro assim, meu Deus, agora vai ter que comer. Aí foi comendo, orando. Não tava bom. Não tava ruim, mas não. quando ela falou isso, que junta tudo. Todo mundo ficou ruim, filho. Todo mundo olhou um pra Apertadinho, todo mundo se apertou. Não, minha mãe é uma bicha muito forte mesmo. Você cara, não pega muito COVID. Forte. Tá ela tá doida pra pegar, tá vendo? Ela não pega. Tá vendo gente morta e tudo, mas não pega. Isso aí é a história do. Cara, mas eu acho que. Mas eu também tenho uma fama aqui em casa de ter estômago de avestruz também. Deve ser pro treinamento da minha avó, cara, porque eu lembro de. Cara, eu me amarrava no macarrão com carne moída que minha avó fazia. Boiava, né? Tu pegava com escumadeiro o macarrão. Exatamente. Nossa, me amarrava, cara. Era muito bom, pô. Era o que eu mais gostava, assim, não tem outro macarrão com carne moída, que a minha avó faz. É mesmo, cara. E tipo assim, eu acho que eu devo ter treinado por isso. Acho que foi desde pequeno, né? Foi me treinando. Não, assim, da média da população, a gente tem um estômago muito forte. Mas ninguém conhece minha avó. É verdade. Eu acho que minha avó come gente e fica tranquilo, gente. Isso, menino. Cara, mas deve ser, mãe. Deve ser. Mãe, deve ser. Olha só, porque negócio de ancestral, você vai passando as características, né? Tipo assim, cara, com certeza algum parente dela era de tribo canibal, era misturado com alguma tribo canibal aí, pô. Que tinha no Brasil, pô. Porque, cara, o que a minha avó... Não, tudo bem. Mas o que minha avó comia de gordura, de gordura, ela não tem nenhum problema, cara. Minha avó comia muita gordura, mas muito, entendeu? Tu sabe? Ela fazia torresmo com a pele da galinha. O torresmo mesmo ela comia. Mas, cara, eu falo um negócio com vocês. A minha avó só faltava botar o óleo no copo e beber, meu filho. Mas vou falar um negócio com vocês, cara. Essa parada é assim. Eu já vi um livro aí falando sobre isso. Que começou a dar problema na população de coração e colesterol alto quando começou a aparecer no mercado óleo de soja, margarina, produtos que eram de origem, gordura de origem vegetal. Porque quando você come gordura de origem animal, o seu corpo não precisa produzir colesterol, ele já recebe colesterol pronto. Quando você come gordura de corpo. Exatamente. Quando você come gordura de origem vegetal, se você se priva muito de gordura animal, quer dizer, você não come quase nada de gordura animal, que o seu fígado vai produzir colesterol. Aí que dá merda. Entendeu?
Mas enfim, cara, é por isso que não só minha avó, como toda essa leva de velhos da roça que comia tudo, sabe, conservava a carne na gordura de porco, os caras estão bem de saúde hoje, cara. Isso é verdade. E fumava o fumo na paia. Cigarro de paia. O meu pai, ele morreu com 87 anos. Meu pai não tinha colesterol alto. Porque quando chegou aqui, eles continuaram fazendo negócio de banho. Aí, de vez em quando, usava óleo. Ele não gostava de usar óleo de soja. Aí um médico falou para ele, olha, o senhor não pode comer banha, não. Tem que comer óleo. Ele falou assim, tá maluco? E ele era desses, né? Eu chamava médico de maluco. Eu nunca tive colesterol alto. Agora que eu vim para cá, para a cidade, de vez em quando meu colesterol estava aumentando. Aí eu parava. Esse óleo de soja é um veneno. Meu avô era um... Era um professor Afonso sem o canal no YouTube, cara. Só isso. Isso aí, porque ele era contra a vacina e falando que essa vacina da gripe era para matar os velhos, isso é a conspiração. E sentava lá perto dele para tu ver. Eu lembro dele até hoje conversando comigo sobre o Adolf Hitler. Que ele falava assim, Adolf Hitler. Eu falei, que, vô? O Hitler. Porque, né, acho que naquela época eu nem falava o H mesmo do Hitler, tá ligado? Ah, tá, entendi. Era muito bom conversar com ele. Fala, o Diego. Vai odiar o Lula, Deus me livre. O de chinelo perguntou. O de chinelo perguntou aí o negócio. De chinelo? Tapinha havaiana ou espada de São Jorge? O que minha mãe usava? O que é espada de São Jorge? É aquela planta que... Não. Tinha goiabeira. Meu amigo, a gente tinha vários tipos de arma branca aqui, minha filha. Ó, a havaiana não segurava, que o couro era duro. Tinha que, tipo assim, ó, eu fui inventar de tocar tamborim uma época, eu me ferrei por causa disso, nunca mais quis tocar tamborim, porque uma vez estava o tamborim na mesa, ela pegou a vara de tamborim mesmo. Eu pegava o que estava na minha frente. E tocou o Tião. Fala. Tocou tamborim contigo. Pois é, tocou tamborim com pandeiro. Meu amigo, aqui em casa... aqui em casa, a minha mãe tava a um passo de qualquer arma branca, filho. Então, não podia ficar... Era vassoura, era aquela colher de pau. Colher de pau a minha mãe deixava uma vara dentro de casa. Vocês estão de sacanagem? Minha mãe deixava uma vara na cozinha. Quando ela tava virada. Ué. Porque sabia que qualquer momento podia vir o PT e a gente ia rodar. E o pior, eu apanhava dela e do seu caverna ainda, né? Tá. Eu apanhei, eu dei duas vezes dele. Mas eu que... O que eu fiz? Eu nunca bati. Você não lembra, né? Não, né? Esse moleque tava estressado na época, cara. O seu caverna se estressa, ele perde a memória. O seu caverna, né? Mas os dois aqui... Não, mas quando que eu bati em você? Não tá vendo isso, não. Tu não lembra, não, cara. Teve uma época que tu tava estressado, aí ele achou que podia me bater como se fosse meu pai. Pronto. Aí eu dei corda, eu deixei. Caraca, não lembro disso não, cara. Umas 2 vezes. Meu pai e minha mãe não estavam em casa e tu cismou. Porque só, meu pai e minha mãe saía e eu que tinha que cuidar dos dois. E ele ainda me ensinou a fazer macarrão, que eu sou o dono da casa, pô. Faço comida pra todo mundo. E foi por negócio de me estourar. Eu me estourei com ele. Como é que é? É isso e veio me bater. Mas tá certo. O Tiãozinho, por que ele apanhava tanto? Ele apanhava até mais do que o Mordecai, porque o Mordecai era... Duvido! Mas duvido! Ninguém apanhou mais que o Mordecai. Ninguém nessa vida apanhou mais que eu. O Tiãozinho falava alto. Dava umas de falar alto comigo. Ah, meu Deus. Não. Olha, eu posso concordar que o Tião, ele mereceu apanhar mais. Mas quem apanhou mais foi o Mordecai. Que isso, Yuri? Aí, tá vendo? Não, é que você não ficava em casa, cara. Tá bom. O Mordecai, ele ficou... Ele apanhou mais na infância. Depois que ele virou adolescente, ele não apanhou mais. Eu não apanhei na infância, eu apanhei muito pouco. Mas depois que eu virei adolescente, Por quê?
Você pegou Não, sim. um sangue italiano, não sei de quem, e você falava igual italiano. Tudo era gritando, se gesticulando, falando. Aí, meu filho, o Igor, o seu cabelo nem te aguentou, então, né? Pois é. É verdade. Cara, é verdade. O Yuri, quando ficou adolescente, ficou uma peste, cara. Nossa, aquele adolescente chato pra cacete. E graças a Deus que esse moleque não foi novo pra Universidade Federal, essas paradas assim, que senão ia estar militando hoje. Militante, é verdade. Não, ia estar não, porque mas já ia mudar, mas assim, ia ter ele militado, com certeza. Ia apanhar igual um cachorro magro. O Thais lembrou aqui do momento épico. Uma vez meu pai chegou para você vai falar assim com a minha mulher? Eu falei, foi isso mesmo. Ele brigava comigo quando viu o Yuri. Hoje tá liberado. Hoje tá liberado. Toda hora. Ele ficava... E meu pai uma vez falou assim comigo. Lembra? Uhum. Mas é isso aí. Para finalizar, mãe, eu queria que você contasse para todo o Brasil aquele momento épico quando o seu filho, que não sabia usar os freios da bicicleta, acabou se tabacando. Vai lembrar isso. Conta, fala isso aí, eu adoro essa história. Ai, Jesus. E as meninas estavam perguntando isso. Se ele ficou sujo. Porra! Conta a história aí. Foi assim, eu estava indo para casa da minha mãe e Igor sempre quietinho do meu lado, mas o seu Mordecai tinha uma bicicletinha que ela não tinha freio. Nova. Não, novinha, tinha, mas era muito dura. Não, eu acho que ela tinha freio, mas era muito duro para ele apertar. E ele, para parar com a bicicleta, ele jogava a bicicleta nos muros das pessoas, em cima das pessoas, né? Aí que ele parava a bicicleta, atropelava os outros no meio da rua, era terrível. Aí, na minha mãe, é uma descidinha. E na época não tinha calçamento, não tinha asfalto, era tudo pedra. Eu sei que ele adorava chegar lá e descer com a bicicleta. E eu sempre falava, Diego, não desce, cuidado, tu vai cair. E tentando segurar ele. Aí um belo dia ele resolveu se aventurar, descer o morrinho do jeito que ele queria. Olha, eu só consegui falar assim, vai com Deus. Só isso. Não, foi emoção na história. Ele no colo, era bebê, e ele foi. Olha, e não, lá fala embaixo que emoção, cruzamento. A bicicleta foi descendo e você, pega ele, gente! Lá embaixo. Segura ele! No final tinha um cruzamento. E ele foi, com tudo. Aí tinha umas pessoas nos portões, nos seus portões assim das casas, e eu falei, misericórdia, esse menino vai acabar saindo lá no cruzamento. Aí eu comecei a gritar, gente, segura, e as pessoas foram tentando segurar. Mas quem conseguia? Porque o infeliz, ele deve ter pedalado para poder descer rápido. Aí, enfim, ele foi direto, ele não freava, então ele jogava em algum lugar. Ele jogou para dentro de uma vala, um valão aberto que tinha lá na rua, lá no final da rua, e se cagou todo um valão de esgoto. Não, fala direito, cara. Tu não lembra o que tu gritou pra mim, não, antes de eu cair? Sim. O quê? Tu não gritou um negócio antes de eu cair? Vai com Deus. Vai com Deus, meu filho. Porque eu pensei que tu ia morrer. E nessa hora, acho que o anjo só deu um tapinha pro lado, assim. O anjo me deu um chute pro lado. Vai! Aí cagou-se todo lá na vala. Tive que pegar pelas camisas e vim lavar o menino de borracha, mangueira. E lavei tudo, ainda joguei álcool para tudo quanto é lado. Dei um banho de água e de álcool. Menino, não foi fácil. E, cara, eu lembro, engraçado que eu lembro do Diego subindo no valão, parecia aqueles monstros lá, assim, todo preto, assim. Gente, eu não gosto nem de lembrar disso, misericórdia. Já que eu tenho essa imagem clara na minha mente, o Diego saindo do valão todo preto, parecia desanimado, eu, tipo, Mas é isso aí. Gente, é isso aí, muito bom, foi muito bom esse podcast. O pessoal está pedindo aqui o próximo com os Caverna Sir, né? E... Vamos ver se a gente faz. Hoje a gente podia deixar pro Dia dos Pais, né? Hoje a gente podia deixar até pro Dia dos Pais, para ficar um negócio mais encaixado também. Mas é isso aí, gente.
Ai, Então, foi muito legal também. Gostei palavras muito. finais aí, minha mãe, meus irmãos. Ai, foi show, gente. Eu gostei. Tava nervosa, achando que eu não ia conseguir, mas seu Caverna, né? Bem, como é que fala? Ele Bem conduz, condutor, né? Ele é um conduz condutor bem. de primeira, muito condutor. Ele. Mas foi legal conhecer vocês aí. Foi muito bom mesmo. Valeu. Obrigada por esse convite aí de vocês, meus queridos filhotes. Caverninhas. Então é isso, minha gente. Um abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.